Fala, torcedor vascaíno, o volante Alan não está sendo utilizado no Botafogo e pode retornar ao Vasco da Gama em 2025. E o Vasco estaria monitorando a situação do atacante Janderson, do Atlético Goianiense. E o volante Cauã Barros está nos planos do Vasco para 2025. Lembrando que o volante foi emprestado ao Amazonas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e comentar aí sua opinião sobre o vídeo, beleza? Então agora vamos para as informações que é importante. Vamos lá, a primeira informação é sobre o volante Alan, que não está sendo utilizado no Botafogo e pode retornar ao Vasco da Gama. O Alan deve voltar para o Vasco. De acordo com as informações do jornalista Otávio Bocão, o volante Alan deve jogar no Vasco em 2025. Lembrando que esse jornalista ele cobre o Botafogo, tá ok? E há pouquíssimo tempo atrás, quando o Coutinho veio para o Vasco, estava tendo muitos boatos de que o Alan estaria vindo com o Coutinho, né, para o Vasco da Gama. Isso não aconteceu, esse jornalista negou essa informação e confirmou que ele iria sim para o Botafogo, aonde ele está hoje em dia, né? Então vamos ver o que vai acontecer. E aí ele falou o seguinte, né? Ele explicou o porquê que o atleta pode ir para o Vasco ano que vem, 2025. O repórter explica que o atleta não vem sendo utilizado pelo Glorioso, que é o Botafogo, e vai acabar parando em São Januário na próxima temporada. É um volante, cara, que tem bastante experiência, né? Já jogou na seleção brasileira, no Napoli, no Everton, em diversos clubes da Europa, né? Mas não vem em alto. E lá no Botafogo ele é reserva porque não tem opção nenhuma, né? O Botafogo tem dois titulares absolutos como volante, que é o Gregory e também o Marlon Freitas. Apesar que o Gregory fez besteira na final da Libertadores, mas é o titular absoluto do Botafogo na temporada. E aí, com isso, o Alan chegou no meio da temporada, não conseguiu pegar a posição de titular. Mas quando ele entrou, eu vi muitos torcedores do Botafogo elogiando o jogador. Então, cara, no Vasco, sinceramente, pra gente continuar com o Gumor e Matheus Carvalho, eu contrataria assim o Alan. Se a gente não tem dinheiro, como dizem, né? Eu contrataria assim o Alan. Não é uma opção, minha primeira opção no mercado, não é. Mas, se a gente não tem dinheiro e o cara quer voltar para o Vasco, tem 32 anos, ainda tem bola pra jogar, particularmente, cara, eu aceitaria. Sendo bem sincero com vocês. Mas o Vasco tem que parar com isso de, vamos repatriar cria. Já basta Coutinho, já basta Alex Teixeira, já basta Souza. Vai vir mais quem? Agora o Alan? Não sei, cara, vamos ver o que acontecer, né? E se o Botafogo contratou ele, é porque ele estava desempenhando bem, né? Vamos comparar aí, porque o scout do Botafogo é muito bom, muito melhor que o do Vasco. E o Botafogo quis o Alan nessa temporada agora. Então, cara, vamos ver o que vai acontecer aí. Segundo esse jornalista, o Alan deve jogar no Vasco em 2025. E lembrando que é um volante que ele foi campeão com o Vasco, tá? Na Copa do Brasil de 2011, inclusive, tá bom? Ele é cria do Vasco da Gama. Então vamos ver o que vai acontecer. E aí eu busquei no Transfermarkt os dados do jogador, né? Os dados. Ele tá aqui, ó, 33 anos, ele conquistou vários títulos lá na Europa, no Brasil também, Copa do Brasil com o Vasco. Tem 33 anos, nasceu do Rio de Janeiro, tem 1,75 de altura, já jogou na seleção brasileira. Ele tem contrato com o Botafogo, o problema é esse, né? Será que o Botafogo vai emprestar o Alan para o Vasco da Gama, que é um rival do Rio de Janeiro? Eu não sei, né? Então olha lá, o contrato dele vai até dia 31/12 de 2026. Então, cara, daqui 2 anos acaba o contrato dele, muito tempo, né? Mas como ele não tá tendo tantas oportunidades, ele pode ser sim emprestado para outro clube. Agora, o problema é, será que ele vai ser emprestado para o Vasco, que é um rival do Botafogo aqui no Rio de Janeiro? Eu não faço a mínima ideia. E aí tá aqui, ó. De 7 possíveis jogos na Libertadores, ele disputou 3. Ele entrou durante 3 minutos, durante 3 jogos. No Brasileiro, de 21 disputados, jogou 10, né? Ele entrando durante o jogo. Acho que, se não me engano, ele foi titular. E na Copa do Brasil, de 2 possíveis jogos, ele entrou nos 2. Né? E tá aqui o desempenho atual do jogador. Ele joga como volante, né? Tem 46 partidas ao total em 2023/2024. Lembrando que ele não estava no Botafogo antes, né? Ele chegou no Botafogo agora há pouquíssimo tempo. Então, tá ali, ó. Tem vários campeonatos ali que não são do Brasil, né? Ele, inclusive, antes ele tava no... Deixa eu ver o nome do time aqui, ó. Awanda FC, tá? Então é importante a gente mencionar isso, né? Porque é um jogador que não tá vindo, vamos dizer, em alta. Ele joga como volante, meio campista, joga até como meia às vezes, mas a posição preferida dele é como volante, né? Onde ele se destacou nos times onde ele passou. Ele já passou pelo Vasco da Gama, pelo Udinese, pelo Napoli, pelo Everton.
o penúltimo time dele antes do Botafogo foi o Al-Wanda, tá? Então ele tá vindo ali do mesmo país, eu acho, se eu não me engano, do Felipe Coutinho, né? Que é o Emirados Árabes. Que é esse time aqui, ó. Emirados Árabes mesmo. Então é o Al-Wanda onde ele tá vindo. Enfim, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o jogador vai vir mesmo pro Vasco ou não. Não faço a mínima ideia, né? Mas no Botafogo não tá tendo tanta oportunidade. Apesar que o time do Botafogo é muito bom. E com isso ele não tá tendo tantas oportunidades. Mas no Vasco, se ele tivesse no Vasco, ele seria titular. Chuto eu, tá? Outra informação é sobre um outro jogador, né, que saiu aí um pouquíssimo tempo, antes do jogo, inclusive, contra o Atlético Goianiense, e por isso eu não trouxe pra vocês, estou trazendo tudo agora nesse vídeo, é o seguinte, é que o Vasco estaria monitorando o atacante Janderson, do Atlético Goianiense. Segundo na torcida vascaínos, em busca de um atacante para encorpar o elenco de 2025, o departamento de futebol do Vasco colocou o Janderson como uma das opções. O atleta pertence ao Ceará e está emprestado ao Atlético Goianiense nesta temporada. Não há proposta ou negociações em curso, mas é um nome que está sendo mapeado pelo clube. Além de Janderson, Isidro Pita é outro atacante que agrada o departamento de futebol para esta opção. Cara, sinceramente, na minha opinião, se o Vasco contratar um jogador desse, cara, me desculpa, mas 2025 vai ser mais um ano sofredor pra gente sofrer, né? Eu não quero pensar nisso, cara. Se essa informação for verdadeira mesmo, pô, me desculpa, mas contratar Janderson do Atlético Goianiense, ele não é nem um destaque do time rebaixar o Atlético Goianiense. Entendeu? Ele não é nem um destaque. O destaque de lá é o meia Shailon e o Luiz Fernando. Meu irmão, me desculpa. Eu busquei aqui no Transfermarkt também sobre o jogador. É um jogador que é cria do Corinthians, né? Teve algumas oportunidades, é um jogador bastante rápido, inclusive, mas não é uma característica que me agrada. Não é um jogador que me agrada. Ele tem 25 anos, ele tem 1,69, 1,70 de altura. Ele joga na ponta direita, tá? A posição principal dele é ponta direita. Joga na ponta esquerda também, já jogou, né? Obviamente. Ele, cara, o desempenho atual dele hoje em dia, vamos ver aqui o desempenho atual do jogador, se eu não me engano ele é titular no Atlético Goianiense, né? Eu acho que ele meteu até o gol, cara, em cima da gente aqui no São Januário, há pouquíssimo tempo. Ele fez até o gol contra o Vasco, né? Só que o gol dele foi anulado, graças a Deus. Foi o terceiro gol no caso. Olha aqui, tem 36 jogos na temporada, 3 gols e 0 assistências. Pô, isso aqui não é dados pro Vasco contratar um jogador, né? Visão do ano que vem, talvez a gente possa jogar uma pré-libertadores, perdão, uma sul-americana. Você contrata um jogador que tem 3 gols na temporada, é brincadeira. Aí se o Vasco contratar um jogador desse, a diretoria tem que ser muito criticada. Como já está sendo. Entendeu? Porque isso aqui é incompetência. Me desculpa. Você tem que buscar jogador brasileiro sim, mas desse nível aqui não. Porque o cara não é destaque nem no Atlético Goianiense. O destaque de lá é o Luiz Fernando, como eu falei pra vocês. Ele não deu certo no Ceará, não deu certo no Corinthians. Vai dar certo aqui? No Atlético Goianiense não deu certo também. Aí ele vai dar certo no Vasco. Pô, me desculpa, mas isso aqui é algo que é bizarro. Se o Vasco conseguir trazer isso aqui, cara, pô, me desculpa, mas pode fechar as portas do clube. A outra informação, deixa sua opinião nos comentários importantes, tá? Sobre o jogador, estou mencionando aqui, dando a minha opinião, mas, cara, pode dar sua opinião aí nos comentários que é importante também. Eu olho todos os comentários, curto e comento com vocês também. É importante sua opinião, tá beleza? O outro jogador aqui, outra informação é sobre o Cauã Barros, né? Que é o volante que foi emprestado ao Amazonas para jogar a Série B desse Campeonato Brasileiro agora. Não conseguiu subir com o Amazonas. E a informação é a seguinte, é que o Cauã Barros está nos planos do Vasco para 2025. Retornando de empréstimo, Cauã Barros está nos planos do Vasco para 2025. O volante que defendeu as cores do Amazonas em 2024 é considerado internamente como o ativo emprestado que mais produziu na temporada, né? Informação foi dada aí pelo BTB Esportes. Eu já coloquei dados sobre o jogador, né? Então, pra quem não viu os vídeos aí do nosso canal, acompanha, que eu coloquei os dados dele aí sobre. É um jogador realmente que jogou muito bem no Amazonas essa temporada agora. Óbvio, é Série B, mas é um jogador que, inclusive, infelizmente, ele foi desperdiçado pelo Ramon Dias. O Ramon Dias, com a sua... Ele que gosta de fazer a panela dele, né? Com os gringos e etc., ele deixou o Cauã Barros de lado. Só que o Cauã Barros, ele entrava nos jogos e ajudava o Vasco, né? Só que aí, infelizmente, ele foi deixado de lado pelo treinador argentino, que é paneleiro de gringo. A gente sabe muito bem disso, né? E aí tá aí, cara, informação, o Vasco
quer ele para 2025, ele tá nos planos da diretoria do Vasco, né, na comissão técnica do Vasco, pro ano que vem. Então vamos esperar, né? E aí depende muito do treinador que vai assumir o Vasco, né? E a gente não sabe quem vai ser esse treinador. Daqui a pouco a gente vai saber já já. Espero eu, porque não dá para ficar com o Felipe também, né? Então, gente, eu acho que é mais ou menos essas informações, é sobre o Cauã Barros, sobre o Janderson e também sobre o Alan, né? Lembrando que essas informações não são minhas, não sou jornalista, eu só tô repassando essas informações pra vocês, tá bom? E aí deixa sua opinião nos comentários aí sobre o volante Alan, sobre o atacante Janderson, que é importante, e também sobre o volante Barros, Cauã Barros, né? Dá essa moral pra gente ir no nosso canal, no nosso conteúdo. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, dá essa moral pra gente. Hoje tem livezinha às 2 horas da tarde, como vocês já sabem, né? Lives todos os dias aqui no canal, de segunda a sexta, às 2 horas da tarde. Sábado a gente faz live também, domingo a gente também faz live, tá bom? Então, é mais ou menos isso, tá beleza? Mas sábado e domingo os horários não são fixos, tá ok? Enfim. Tamo junto, gente. Um beijão pra todos, um abraço. 2 horas agora vai ter live pra vocês. Então você que tá assistindo nosso vídeo agora, 2 horas estamos ao vivo e provavelmente com o nosso amigo Leco do Fala Vascão. Tá beleza? Então, tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Entre no nosso grupo do WhatsApp, é importante. E também se inscreva no nosso canal, deixe seu like e divulgue o nosso canal pra mais gente conhecer nosso conteúdo. Tá beleza, gente? Tamo junto. Um abraço pra todos, fiquem com Deus. Saudações vascaínas.